O assunto é delicado, por isso a nossa entrevistada prefere não se identificar. Eu tenho uma dúvida sobre união estável. Como é que funciona e quando acaba? Qual o direito que a mulher tem? É uma dúvida de muitas pessoas e não somente da mulherada não, tá? Os homens também ficam preocupados com essa tal união estável. E eu já vou alertar aqui, a união estável, ela se equipara sim ao casamento, né, doutora? Sim. No caso da união estável, se aplica o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, e nesse caso, todos os bens móveis ou imóveis que foram adquiridos na constância dessa união, em caso de separação, têm direito à partilha de metade de todos esses bens. A advogada especialista em direito de família destaca ainda que a união estável oficializada traz reflexos no INSS, plano de saúde e até na Receita Federal. Em caso de falecimento de um dos companheiros, você pode solicitar a pensão por morte junto do INSS. Em vida ainda você pode solicitar o auxílio reclusão, dependendo de alguma situação. Você pode entrar no plano de saúde do companheiro ou da companheira, se ele já tiver o plano de saúde, o plano vai reconhecer essa união. E no caso da Receita Federal, você declarando essa pessoa como seu dependente, você pode ter algum tipo de abatimento no seu imposto quando você vai fazer a sua declaração. Outra informação importante é que com o fim da união estável, há a possibilidade do pedido de pensão alimentícia. Em caso de dissolução da união estável, como você gera esse vínculo de dependência, que é equiparado ao casamento, você pode solicitar pensão alimentícia ao seu ex-companheiro, no caso do fim dessa união estável. E no falecimento de um dos companheiros, o outro vira herdeiro, assim como acontece no casamento. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, eles já reconhecem o companheiro como herdeiro, assim como o cônjuge. Então, sendo herdeiro, ele entra no inventário e tem direito a receber uma parte dos bens que aquele companheiro ou companheira que faleceu e deixou bens a serem partilhados. E um direito que muitos não sabem: quando um dos companheiros falece, o outro pode continuar morando na casa que era do casal. Neste caso, a lei que criou a união estável, ela cria o direito real de habitação, que é o direito desse companheiro sobrevivente continuar residindo na casa que era do casal, quando ainda vivos estavam e moravam juntos. A nossa entrevistada tem mais uma dúvida. Depois que eu estou um tempo com uma pessoa, eu tenho um relacionamento com o homem, estou morando com ele, tem 5, 6 anos. Como eu faço para regularizar essa união? É um procedimento bem fácil. Você vai procurar um cartório de registro civil junto do seu companheiro ou companheira. Vão levar os seus documentos pessoais, né? Seus documentos de identificação, RG e CPF, certidão de nascimento atualizada ou certidão de casamento com averbação do divórcio, comprovante de residência, e vocês vão levar mais 2 testemunhas, mais os documentos pessoais dessas testemunhas para fazer a lavratura da escritura da união estável. Lembrando que não há um prazo mínimo de convivência para que a união estável seja reconhecida. E mais, os companheiros não precisam morar juntos, não. Para configurar a união estável, você precisa ter uma união pública, contínua e duradoura, com ânimos de formação de família. Esses são os requisitos legais que você precisa preencher para o reconhecimento dessa união estável. A coabitação, que é o fato de você morar junto, não é imprescindível. Você pode ter uma união estável com uma pessoa morando em outro estado e você morando aqui no Espírito Santo, por exemplo. Se vocês têm intenção de formar família, se essa união ela é pública, todo mundo sabe, se vocês se tratam como um casal, como se casados fossem, é configurada a união estável. Então fica aí o alerta para você que mora com outra pessoa e que não tem essa união estável reconhecida. O ideal é oficializar o quanto antes, tá? Porque depois o trabalho é dobrado, né, doutor? Exatamente, Marcele. O ideal é já fazer esse reconhecimento no cartório, fazer a escritura, porque em caso de separação ou em caso de morte, você só consegue fazer o reconhecimento judicial. Na separação, você tem que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. No caso de morte, uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Aí você precisa procurar um advogado e o caminho é mais complexo do que você ir ao cartório e fazer a escritura pública da união estável.
Dessa forma, você consegue ter acesso aos seus direitos de forma mais facilitada.